Olá pessoal, meu nome é Raquel Miranda, eu sou especialista em saúde estética e aqui o nosso objetivo é trazer para você todo o conteúdo, todas as informações que você precisa para cuidar corretamente da sua pele. Então, se esse é um assunto que te interessa, deixa seus comentários, se inscreva no canal, porque a sua opinião, o seu retorno é muito importante para a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre microagulhamento. Você tem problema de mancha, de espinha, linha de expressão, ruga, flacidez, celulite, estria? Então continua aqui com a gente que isso vai ser bem interessante para você. Ou não, você não sofre com nada disso, você só quer que a pele fique com mais viço, que você consiga dar mais nutrientes para essa pele, então também vai ser interessante para você. Gente, como o próprio nome diz, microagulhamento são microagulhas que a gente desliza na pele, na região a ser tratada, e essas agulhas, elas promovem uma autocura na região que a gente passa. Vai ser uma resposta inflamatória nesse local. Mas aí a gente pensa, nossa, agulhas, processo inflamatório, parece que é estranho, né? Mas não. É um procedimento controlado, uma resposta inflamatória controlada, que esse processo inflamatório vai propiciar a pele a fazer uma regeneração. Então, esse remodelamento, essa reestruturação da pele faz com que a gente atinja os objetivos. Então, lógico, tudo vai variar de acordo com a região que eu estou tratando, qual é o grau de acometimento dessa pele. Por exemplo, se eu tenho linha de expressão, você tem uma linha mais superficial, né, mais uma linha de movimentação, a minha resposta a essa linha vai ser mais rápida. Agora, se eu tenho já bastante ruga, que é o que seria o quê? Mesmo quando eu não estou fazendo expressão nenhuma, já está marcado na pele. Ou, se eu tenho alguma cicatriz de acne, se eu tenho aquela cicatriz mais profunda, com tecido mais fibrosado, então vai requerer uma linha de tratamento dentro do microagulhamento. Agulhas maiores, um tratamento com intervalos mais espaçados, com mais sessões, né? Isso é importante a gente falar. Por quê, gente? Nada na área de saúde estética é uma sessão, né? Em geral, para a gente ter um resultado satisfatório, para a gente ter ali um tratamento, é a médio e longo prazo, são algumas sessões. E isso varia de acordo. Quanto mais extenso, mais profundo for o acometimento, mais sessões eu vou precisar, né? E isso também tem a ver com a questão das agulhas. A gente tem agulhas de diversos tamanhos para a questão do microagulhamento. Agulhas que vão de 0,2, 0,3 milímetros a até 2 milímetros, 2,5, 3 milímetros. Pra você ver que quando a gente pensa em milímetro é muito pequenininho. Então, quando a gente pensa nessas de 0,2, 0,3, é muito pequena essas agulhas. Então, se eu quero nutrir a minha pele de uma maneira mais profunda, vencendo a nossa barreira da pele, que a pele tem uma barreira ali para não deixar a gente perder hidratação, a nossa proteção. Então, se a gente quer, ao mesmo tempo, vencer essa barreira para nutrir, quando a gente passa os cosméticos, os dermocosméticos, então, né, nesse caso, essas agulhas pequenas serão muito interessantes. Não, eu tô tratando uma cicatriz de acne bem fibrosada, ou tô tratando uma estria larga, deprimida, ondulada aquele tecido. Se eu usar uma agulha muito curtinha, de 0,2, 0,3, 0,5, eu não vou conseguir ter esse resultado. Então, isso tudo vai depender do que você quer tratar, e aí o profissional vai definir qual que é a melhor terapêutica, a melhor linha de tratamento para o que você quer, para o resultado que você deseja atingir. Então, a gente tem esses tamanhos de agulhas diferentes. Aí tem, se é uma lesão, uma injúria, ela pode ser leve, quando essas agulhas bem pequenininhas, de 0,2, 0,3 até 0,5. Uma injúria, uma lesão moderada,
que são agulhas ali em torno de 1 milímetro, e uma injúria mais profunda, que são as agulhas maiores, de 1,5, 2, 2,5, né? Então, tudo isso vai depender. Quanto mais curtinha é a agulha, mais rápido é o meu processo de cicatrização e mais tranquilo é o procedimento, em termos de sangramento, em termos de dor. Quanto mais profunda é essa agulha, quanto mais comprida é essa agulha, mais vai sim, eu vou precisar muito do anestésico, por causa do desconforto que gera, e mais eu vou ter essa vermelhidão, esse sangramento. Então eu preciso ter isso em mente, né? O tempo de recuperação vai ser diferente de acordo com o tamanho de agulha e o que eu tô tratando. E qual é a ferramenta que a gente usa para fazer esse microagulhamento? Basicamente, a gente tem 2 instrumentos. O roller, que é esse aqui, que vem, né, o roller com essas agulhazinhas. Gente, esse roller aqui, gente, para vocês terem uma ideia, é um roller do tamanho de 1,5. Ele já é um roller que a gente precisa de passar uma boa camada de anestésico, né? Então, assim, já vai gerar um desconforto. Ele, particularmente, tem um valor afetivo. Foi o primeiro roller que eu usei, né? Eu descobri o microagulhamento, minha primeira experiência com microagulhamento foi com este daqui. Eu usei para tatuar estrias, né? Eu tive muita estria abdominal no abdômen inferior da minha gestação. Então, assim, até o finalzinho da gravidez estava tudo tranquilo, só ali 2 estriazinhas no pezinho da barriga que nem me incomodava. Fiz as fotos de grávida ali, faltando 24 dias do parto. E aí as fotos tudo tranquilo, não precisou de fazer retoque por causa de estria, muito tranquilo. Quando chegou próximo do parto, né, que a gente tem os hormônios atuando para ajudar a dilatar todo o processo, eu tive um parto natural, a minha barriga parecia que eu tinha brigado com um gato. Então, assim, eu tive muita estria que pegou desde a virilha até um pouquinho acima do umbigo, né? Então, aí, um dos procedimentos que eu usei para tratar essas estrias abdominais foi esse roller aqui, que é para microagulhamento. Então, a gente usa, em geral, para áreas mais extensas, como esse exemplo que eu dei, que é do abdômen, né? Então, assim, a gente quer tratar uma área grande de estria, de celulite ou uma cicatriz maior, né? Então, assim, esse roller, ele é o equipamento mais indicado, porque a gente consegue deslizar bem, você consegue tratar uma área maior. Agora, qual que é a questão? Ele vai ter o tamanho de agulha que vai ser fixo, né? Então, por exemplo, se eu quero fazer uma região de rosto, e aí eu tenho uma ruga mais intensa, por exemplo, bem aqui assim na testa, uma ruga mais marcada. Ali, se eu quero fazer uma injúria mais profunda para estimular mais essa região, e às vezes aqui ao redor dos olhos, que já é mais próximo de osso, eu quero fazer, e não tem tanta necessidade de fazer uma injúria, né? Pode ser uma injúria leve, não precisa de ser nada muito agressivo. Eu não consigo mudar o tamanho dessa agulha. E para isso a gente tem um outro equipamento que é bem bacana quando você quer trabalhar tamanhos diferentes no mesmo paciente, que seria esse aqui, que seria a caneta que a gente fala, que é elétrica, né? Ela você tem o cartucho que vem aqui na embalagem estéreo, bonitinho. Esse daqui também você compra, né? Você precisa usar ele de maneira estéreo, profissional que tá usando. E assim, gente, deixa eu falar de uma vez. Você vai encontrar relatos de, eu levo para fazer em casa e reaplico, ou algum lugar que esse daqui eu usei na cliente tal, e aí quando essa cliente voltar eu uso o mesmo, tá? Gente, na nossa legislação, na Anvisa, isso não é permitido, tá? É o de uso único, eu usei uma vez, eu descarto. Mesmo porque
as agulhas elas vão perdendo corte, né? Então a gente quer que faça a penetração da agulha para fazer os microcanaizinhos na pele. Então, gente, usou uma vez é para jogar fora e jogar no lixo apropriado, né? Esse daqui é o cartucho da caneta, que também ele é descartável, se usou uma vez, joga fora. E o bacana da caneta elétrica é que você consegue regular a profundidade que vai entrar. Então, se eu tô fazendo um rosto, eu posso usar nas linhas mais profundas, uma profundidade um pouco maior, que eu vou estar causando uma agressão um pouco mais intensa, porque eu preciso de uma resposta mais intensa. E, por exemplo, região que tem mais proeminência óssea, os ossinhos estão mais salientes, eu não tenho muita coisa para tratar, eu posso usar uma profundidade menor. Se aí, por exemplo, nesse rosto eu tenho uma região com uma cicatriz de acne que vai precisar de uma profundidade maior, tudo isso eu consigo regular. Ah, então por isso, qual o aparelho que é melhor? Depende do seu caso. Ah, não, eu tô tratando só uma região de uma mancha que eu tenho aqui no rosto, por exemplo. Ah, não, eu vou precisar de uma mesma profundidade, então eu posso pegar o roller que vou trabalhar essa região tranquilamente. Ah, se eu pegar uma região corporal mais extensa para fazer com a caneta, vai ser bem complicado, que vai demorar bem mais tempo, vai ser uma área, né, mais extensa. Então, cada benefício do aparelho vai depender do que está sendo tratado, né? Então, isso aí o profissional vai definir bem o que é mais interessante. Então, eu acho importante você saber que existem as duas maneiras, né? Agora, o porquê que esse microagulhamento, se você faz uma lesão mais leve ou mais profunda, o que isso provoca? Vamos pensar um pouquinho mais profundamente sobre isso. Quando você causa essas microlesões na pele, as agulhas fazendo essas perfurações, ela vai criar Gente, o nosso organismo é maravilhoso, né? Então é muito inteligente. E a pele, ela é o nosso maior órgão do corpo humano. Então ela tá ali para nos proteger, para nos defender, fazendo um monte de funções assim fantásticas. Dentre as funções dela, essa de reparação é essencial a gente ter essa noção do que acontece. Que a gente vai entender os fundamentos do porquê que o procedimento funciona. Quando a gente faz esses microfuros, a pele ela entra num processo dela mesmo se auto-reparar. Então, na hora que eu furo com as agulhas, cria um campo eletromagnético de mais ou menos 1 a 2 milímetros em torno de cada célula, que vai sinalizar para as outras que aconteceu uma agressão e que eu preciso reparar esse dano. Então, esse campo eletromagnético vai fazer a liberação de vários fatores inflamatórios. Aí a gente tem uma cascata inflamatória que é um monte de coisa envolvida. Então a gente tem as prostaglandinas, os leucotrienos, um monte de nome ali envolvido para fazer essa cascata de cicatrização ser eficaz, né? Aí o que acontece? A gente vai ter essa cascata inflamatória ocorrendo, então a gente vai ter tanto essa resposta celular de liberação de mediadores químicos, quanto uma resposta vascular, que é do sangue chegando. Quando a gente atinge isso, aí se instala esse processo inflamatório que a princípio vai fazer uma vasoconstrição, porque furou e não quer que escapa sangue. E depois que conseguiu conter uma vasodilatação para chegar a todas essas substâncias que são fundamentais para esse processo. Num primeiro momento, que a gente fala que ali na fase inicial, na primeira etapa dessa cicatrização, a gente vai ter isso acontecendo. Na segunda fase, a gente já vai ter a fase da remodelagem, que é chegando um colágeno emergencial. Essa primeira fase dessa cascata inflamatória ativou células específicas para fazer produzir mais colágeno. E é aí que é o fundamental desse procedimento de microagulhamento ser tão eficiente. Por quê? Quando ele ativa essa cascata, ele starta a fabricação de colágeno, que é o que a gente tanto quer.
O colágeno, ele vai preencher onde eu tenho cicatriz deprimida, ele vai dar sustentação para minha pele onde eu tenho flacidez, onde eu tenho estria, ele vai preencher onde eu tenho linha de expressão, rugas. Então, gente, por isso que quando a gente passa essas agulhas e causa uma lesão e um processo inflamatório consequente, a gente consegue ter esse resultado bacana. Porque a gente consegue ativar essa cascata e provocar a criação, a fabricação de colágeno. Essa segunda etapa, ela dura mais ou menos ali umas 2 semanas, que é esse depósito desse colágeno. Gente, é um colágeno emergente, né? Para resolver um problema de emergência. Então, um colágeno ali, tem vários tipos de colágeno, tá? Nesse caso, a gente vai ativar um colágeno do tipo 3 para estruturar ali o dano. E depois, na terceira fase, é a fase de remodelamento, de maturação, que esse colágeno emergencial do tipo 3, ele vai amadurecendo e se especializando, se convertendo no colágeno do tipo 1, que é um colágeno mais bem estruturado, mais organizado. Então, por que é importante a gente ter isso em mente? A gente tem essas 3 etapas. A primeira, que seria a inicial, que a gente tem aquele ardor, uma vermelhidão, que está acontecendo essa resposta inflamatória. Depois, a gente tem a deposição de colágeno, que pode durar aí 2 semanas, até 1 mês. E aí, esse colágeno ele vai amadurecendo. Esse amadurecimento, conforme o grau de lesão que eu provoco, ou seja, se for uma lesão mais profunda, mais agressiva, tem relatos aí de artigos que falam que esse processo de remodelamento pode chegar a durar até anos, até 2 anos, para você ter ali definitivamente o colágeno bem estruturado do jeitinho que foi programado, né? Então, quando eu faço o procedimento, a sessão do microagulhamento, eu não vou ver o resultado imediatamente, porque a gente tem esse processo acontecendo. E é um processo do nosso corpo, é um processo fisiológico. Então, ele tem esse começo, esse meio e esse fim. E a gente fala nesses marcos de tempo, mas tudo isso é muito de pessoa para pessoa, né? Se a gente tem uma pessoa mais jovem, provavelmente essa cicatriz vai ser mais rápida. Se a gente tem uma pessoa mais velha, essa cicatriz vai demorar um pouco mais. E tem também os fatores intrínsecos de cada um, né? Então, a gente fala que são margens de tempo. Em geral, essa maturação, gente, ela vai ocorrer quando estiver acontecendo aí por volta... Algumas pessoas, a partir de 21 dias, a gente já tem esse colágeno mais estruturado, outras pessoas mais pra frente. Por que isso é importante, a gente pensar nisso? É um procedimento que a gente não vai ficar fazendo ele toda semana. Pensa, eu passei aquele rolo de agulhas ou a caneta com cartucho com várias agulhas e aí eu pego, semana que vem faço isso de novo. Eu nem terminei a etapa inflamatória do primeiro procedimento e já estou fazendo novamente. Isso, gente, aí eu estou correndo o risco de fazer uma resposta inflamatória que a princípio era para ser controlada. Eu estou agredindo muito e aí eu vou estar fazendo uma resposta descontrolada. Então, por exemplo, quando você faz a primeira sessão do microagulhamento, em geral, em até 7 dias, é para não ter mais vestígio nenhum do que você fez. Se deu ali 2 semanas e você ainda tá com a pele vermelha, sensível, então você tá tendo uma resposta exagerada ao procedimento. Provavelmente o microagulhamento não é indicado para você, porque se você ficar nessa resposta mais exacerbada, aí a gente corre o risco de ter outros efeitos que a gente não quer, como por exemplo, uma agressão descontrolada, eu posso estar provocando uma hiperpigmentação pós-inflamatória, por exemplo, que seria as manchas por causa de uma inflamação descontrolada. Então, tudo isso a gente tem que ter bastante em mente. Então, por isso que você tem que fazer com um profissional da sua confiança, com alguém que vai fazer essa investigação, essa anamnese, ver como que sua pele responde, né? Muitas vezes a gente opta por fazer
Primeiro, não fazer logo uma agulha muito profunda para ver como que essa pele vai responder, tá? Tudo isso são coisas que a gente tem que pensar para fazer o procedimento com segurança. A gente tá querendo uma pele bonita, a gente não tá querendo evento adverso daquilo, né? Depois a gente vai falar mais pra frente também dos possíveis eventos adversos, mas aqui a gente já falou de um, que é essa hiperpigmentação, que é essa mancha com inflamação exagerada, tá? Gente, como que esse procedimento é feito? O que a gente faz? A gente precisa de higienizar bem essa pele, tá? O ideal também seria fazer uma esfoliação para a gente reduzir a camada da pele. O que é interessante a gente lembrar? A gente tem 3 camadas na nossa pele. A gente tem a camada mais externa, que é a epiderme. Na epiderme, ali na última camada da epiderme, aprofundando, a gente tem as nossas células que produzem melanina, os melanócitos. Então, as células estão ali prontas para produzir pigmento, que nada mais é, gente, que uma resposta do corpo para tentar se proteger da radiação. Então, ele produz o pigmento para tentar se proteger. Aí, abaixo dessa camada da epiderme, a gente tem a derme. A derme, a gente tem ali os capilares, tem terminações nervosas, né? Então, se eu tô fazendo um microagulhamento que vai ficar só nessa camada mais superficial da epiderme, eu não vou ter desconforto praticamente nenhum, porque ali eu não tenho terminação nervosa, eu não tenho capilar, então não vai sangrar. Outro dia eu tava até respondendo a dúvida de uma cliente, ela falando, esse microagulhamento não é isso tudo que o pessoal fala, esse monte de sangue. Tudo depende. Se eu tô fazendo, por exemplo, um microagulhamento superficial para uma mancha que eu tenho que é mais superficial, eu não vou chegar a atingir esses vasos sanguíneos, essas terminações nervosas, esses capilares, essas terminações nervosas. Então, consequentemente, eu não vou estar provocando o sangue, aquelas petequias, tudo aquilo que quando a gente busca na internet, a gente vê as fotos de microagulhamento, alguns artistas também publicam, né? A gente vê bastante vermelhidão, sangue envolvido. Então, não necessariamente vai ser dessa maneira. Agora, se eu tô tratando, querendo fazer todo um rejuvenescimento facial num rosto que já tem bastante linhas, rugas, então eu vou tá atingindo essa camada abaixo, a derme, e aí eu vou ter sim mais sangramento, porque para aquele caso, essa pele tá me pedindo isso, né? Então, tudo isso vai variar muito. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, quando eu fiz o meu não sangrou nada, ou sangrou pouco. Não, já o meu sangrou. Então, tudo isso, gente, depende do objetivo. E depende de qual é a estratégia que está sendo usada. Então, assim, pode diferenciar bastante de uma pessoa para outra, tá? Então, a gente pega, faz essa limpeza dessa pele, essa esfoliação para tentar diminuir essa espessura. Gente, e aí a gente faz essa antisepsia, porque na nossa pele a gente tem toda uma camada de micro-organismos, que é a nossa microbiota que nos protege, que elas são, como diz, bichinhos do bem, bactérias do bem que estão ali, né? Só que a gente, como vai fazer um procedimento que envolve agulhas, um procedimento que tem um potencial risco de infecção, então a gente tem sim que fazer essa antisepsia adequada. Então a gente pode fazer, por exemplo, com clorhexidine, que é o que o pessoal mais usa, né, para poder diminuir essa carga microbiana, tá? Então isso é muito importante. Outra coisa importante, o uso do anestésico tópico, né? Então, assim, se eu tô fazendo só para permear uma substância muito, muito superficial, conforme a profundidade, nem precisa. Agora, para dar um conforto maior para o paciente, se for profundidade média, né? Aí a gente já precisa, sim, usar um anestésico tópico. O que é importante a gente pensar nessa questão do anestésico? Não é raro, tá? É até relativamente comum as pessoas terem reação alérgica ao anestésico. E que às vezes só aparece na hora que você começa a perfurar, que aí ele penetra mais, né? Então, a gente seria prudente, seria um cuidado a mais, fazer um teste de alergia. Se você já fez um procedimento e usou o anestésico e sabe que você não tem essa reação alérgica, ok, você pode dispensar esse passo. Agora, muitas vezes a gente não lembra, não, eu fiz, mas eu não sei que anestésico que usou. Então, seria interessante, seria um cuidado a mais fazer. E, em geral, a gente usa essa parte aqui do braço,
pega uma agulhazinha de acupuntura, que é muito fininha, faz uns furinhos, passa uma camada do anestésico e espera ali uns 30 minutos para agir. Se o paciente não relatar coceira, se não tiver vermelhidão, né, nenhum caroço, nada, então significa que é seguro para ele, esse anestésico não tem problema nenhum. Um outro detalhe do anestésico, em geral, os que são comprados prontos da indústria farmacêutica, eles são basicamente totalmente absorvidos, então não deixa resíduo. Se é mandado manipular, muitas vezes fica um resquício que a gente tem que remover, né? Aí também usar toda a técnica, né, antisséptica para isso, tudo certinho, asséptica para não contaminar. Outra coisa importante, deixar o anestésico agir o tempo que precisa, tá, gente? Em geral, uns 30, 40 minutos, tá? Aí espera o tempo de ação do anestésico e aí a gente pode, de fato, começar o procedimento. O que é muito importante? A gente sempre manter essa pele úmida. Eu vou estar conseguindo os benefícios pelo próprio processo inflamatório gerado por essas microperfurações, só que quando eu faço essas microperfurações, eu consigo entregar lá dentro da pele nutrientes que eu estou precisando. Então, é uma oportunidade de ouro para não só passar o rolo de agulhas, mas sim você usar substâncias que a pele está precisando para estimular essa produção de colágeno, para a gente ter um colágeno mais rico, mais eficiente, né? Então, tudo isso é muito importante. Aí a gente pode passar antes de perfurar a pele, durante a perfuração e depois. E até indicar para o paciente, para o cliente usar em casa. Por quê? Quando a gente faz o microagulhamento, a permeação da pele, ela fica aumentada em até 400 vezes. Então, gente, eu consigo entregar muito mais coisas para minha pele. Substâncias ativas, vitaminas, nutrientes, tudo que aquela pele tiver precisando. Então, por exemplo, se eu estou tratando uma questão de mancha, eu vou estar entregando ativos que estão relacionados com as manchas. Alfarbutin, mandélico, código, substâncias, princípios ativos relacionados à questão de despigmentar, da gente tentar combater essa mancha. Agora, se eu estou tratando uma questão, por exemplo, de flacidez, de ruga, então eu já tenho que entregar os ativos que estão relacionados com a questão de estruturar um bom colágeno. Então, condroitin, ácido hialurônico, vitamina E, vitamina C, tudo isso vai contribuir para esse colágeno vir de uma maneira mais estruturada, né? Um colágeno mais forte, mais nutrido, digamos assim. Então, isso é muito interessante. E essa permeação aumentada com o microagulhamento, ela dura em torno de até 48 horas. Então, pensa, eu faço um procedimento hoje, agora, por exemplo, daqui a até 2 dias eu vou estar tendo essa penetração facilitada na pele. Então, é uma oportunidade de ouro para a gente entregar o que de melhor a gente tem para a pele. E ela vai ter uma resposta muito mais interessante. Então, pensando nessa questão dessa permeabilidade aumentada, a gente cai num tópico que é extremamente importante e um pouco polêmico. Questão do filtro solar. Primeiro, o microagulhamento, a gente tem que fazer ele e esquecer do sol, tá? Aí, mais uma ressalva. Se eu usei agulhas menos profundas, agulhas mais curtinhas, essa minha abstenção do sol é por menos tempo. Se eu usei agulhas mais profundas, é por mais tempo. Então, por exemplo, usei uma agulha de meio, posso ficar aí uma semana sem tomar sol. Usei uma agulha de 1,5, por exemplo, essa aqui que eu usei na minha barriga, né, no meu abdômen para as estrias. É uns 28 dias sem sol. Nossa, Raquel, mas eu não dou conta de não tomar sol. Todo final de semana eu tô no clube, praia, o sítio, enfim. Gente, então esse procedimento não é para você.
Porque a gente não pode correr o risco de, no lugar que você está querendo tratar, você ter uma lesão, ter uma mancha, né? Ter uma resposta aumentada por causa que a pele está mais, né, mais sensível. Então, a gente tem que ponderar muito bem, tá? Que uma coisa que é muito, muito crucial é o seguinte: só o procedimento em consultório não resolve. Os cuidados que a gente tem em casa são tão importantes quanto. Então, a gente tem que ter esses cuidados do pós. E aí a gente vai entrar na polêmica do filtro solar nesse pós-microagulhamento. Gente, em relação ao filtro solar, não tem um consenso definido. Tem alguns profissionais que preferem que a gente entre com o filtro solar só depois de 48 horas, quando essa permeação, né, já reduziu. Outros depois de 4 horas do procedimento. Agora, outros já depois de 1 hora e meia, porque a maior parte dos canalículos, eles já vão se fechando quase que instantaneamente. Então, assim, a permeação entre as células, elas estão facilitadas para entrar produto, mas o canalzinho da agulha, ele fecha bem rapidamente, em torno de 1 hora e meia, já tá fechado, tá? Então, tem essa divergência. Alguns profissionais optam por fazer o procedimento só depois do pôr do sol, porque aí o cliente vai poder sair, não vai tomar sol direto no rosto, e aí vai usar o filtro solar só no outro dia de manhã quando for sair de casa. Então, isso aí é algo que você vai ter que combinar, alinhar bem com o seu profissional de saúde estética. Por quê? Vai depender muito da sua rotina, né? Porque a gente pensa muito na questão do sol, mas se é uma pessoa que trabalha diante do computador, do celular, com luz artificial, o risco é equivalente. Então, tem que analisar bem esse risco-benefício para pensar em qual é o melhor momento para você inserir o filtro solar. O que é muito importante a gente lembrar? Tem que ser um produto neutro, sem cor, sem álcool. Por quê? A pele está sensível, a pele acabou de passar por um procedimento. Da mesma forma que a gente tem que pensar na questão de maquiagem, né? A gente também não deve usar maquiagem nesse primeiro momento. Em geral, a gente pede essas 48 horas, porque a maquiagem, hoje a gente já tem vários dermocosméticos que vão estar entregando nutrientes também. Então, tudo isso a gente tem que ser muito bem avaliado. É melhor pecar pelo excesso, já que você vai fazer um procedimento, né, que causa essa injúria, esse processo inflamatório. Então, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Então, você já se programar para fazer no momento que você possa cuidar disso bem, não precisar usar maquiagem, poder se precaver da melhor maneira possível, tá? Outra coisa que também tem uma polêmica é em relação, nesse aspecto das manchas. Tem um tipo de mancha muito específica, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, que é o melasma, né? A gente fala, gente, que o melasma ele não tem cura, ele tem gerenciamento. Então, a gente consegue deixar ele imperceptível a olho nu, desde que o dono do melasma cuide muito bem dele, né? Então, tudo isso. E aí, tem alguns profissionais que têm reservas em relação a usar microagulhamento em cima do melasma, por exemplo. Então, isso também você vai ter que alinhar com o seu profissional, tá? Que vai variar bastante da experiência dele, do sucesso. Tem profissionais que têm sucesso, assim, resultados fantásticos mesmo. Então, vai depender muito de cada caso. Então, isso também tem que ser avaliado. Então, é outro ponto de polêmica, se faz ou se não faz microagulhamento quando a pessoa tem um problema do melasma específico. A gente tem as manchas solares, que são manchas mais superficiais, e a gente tem a mancha de melasma, que é uma mancha um pouco mais profunda e que ela a gente consegue minimizar, a gente não consegue desaparecer com ela, né? Então, tudo isso a gente tem que avaliar bem. Outra coisa que a gente tem que pensar que é contraindicação para fazer o microagulhamento. A gente não fala que ele vai gerar um processo inflamatório controlado? Se eu tenho doenças inflamatórias descontroladas, eu não devo estar aplicando esse procedimento, tá?
Outra coisa, a gente pensa muito, por exemplo, na questão da espinha, né? E é muito comum usar um medicamento chamado Rocutan para espinha. Que aí isso é o dermatologista que vai prescrever, né? Se for mulher, tem que usar anticoncepcional, porque é um medicamento que pode causar uma formação fetal. Então, assim, você tem que fazer dosagens de enzimas hepáticas, tem uma série de questões para usar o Rocutan. Então, por exemplo, a pessoa te procura, a pessoa procura a gente para fazer um microagulhamento por causa de uma cicatriz que ficou da espinha. Ah, você tá usando alguma coisa? Não tá usando nada. Só que no caso do Rocutan, ela não pode estar usando o Rocutan há pelo menos há mais de 6 meses. Então, assim, gente, é muito sério isso. Então, assim, quando você vai procurar o profissional para fazer um procedimento, você tem que avisar tudo. Porque se você não tá usando nada, mas estava usando há 3 meses atrás, 4 meses atrás, 5 meses atrás, você tá correndo risco de ter uma reação exagerada, ter uma resposta que não é a que você quer com o procedimento. Então, tudo isso tem que ser analisado. Outra coisa. Uma pessoa que tem, por exemplo, um diabetes descompensado. Uma pessoa que toma anticoagulante, tem problema de coagulação. Então, assim, você vai passar rolo de agulhas, se atingir as camadas a camada um pouco mais, né, profunda da pele, que é de 0,5 para baixo, você já está atingindo, né, em algumas áreas até menos que isso. Então, assim, se eu uso anticoagulante, vai sangrar. Então, tudo isso tem que ser muito avaliado. Então, não é, eu vou fazer para qualquer um, não tem problema, não tem complicação. Tem sim, tá? Então, tudo isso tem que ser muito bem analisado. Não é ligar, marcar um horário e tô indo fazer. Tem que ter essa conversa antes, essa consulta, essa anamnese para ver. Tá? Outra coisa que seria contraindicação, a gente já falou aqui do diabetes, de doenças inflamatórias, já falou do uso de anticoagulante, doenças do colágeno que a gente fala, ou quando toma corticoide em dose alta, que aí a gente pode ter um colágeno que não é um colágeno de tão boa qualidade assim. E aí a gente faz o procedimento buscando ter um colágeno bom, só que eu já tenho uma questão minha, ou de doença, ou de uso de medicação, que não permite eu conseguir elaborar esse colágeno de maneira eficiente. Então também não seria indicado, tá? Então tudo isso a gente tem que investigar. Outra coisa, pessoas que têm fototipo alto. Não, o que é isso, fototipo alto? A gente tem uma classificação da questão do pigmento de melanina. Quanto mais melanina meu corpo produz, ou seja, mais potencial eu tenho de pigmentar. Então, a gente tem a classificação de fototipo, que vai até o fototipo 6, que seria as pessoas negras. Então, quanto maior for esse fototipo, mais cuidado eu tenho que ter com essa agressão que eu vou fazer na pele. Aí eu tenho mais risco de manchar. Então, tem que ter mais cuidado com o solo. Entende, gente? Quanto mais profundo for a agulha, quanto mais agressivo for o procedimento, quanto mais limiar ali de fototipo, de produção de melanina, de doença, de alguma doença, o uso de medicação, tudo isso pode impactar negativamente no resultado que a gente está buscando. Então, tudo isso tem que ser muito bem analisado, tá? Agora, complicações, né, que eu posso ter. As complicações estão mais relacionadas a quando a gente não investiga muito bem o histórico, né, do cliente, do paciente, ou o paciente omite alguma informação, né, então isso também acontece, ou a gente pede para abster do sol, não tomar sol, e aí, por exemplo, porque, gente, em geral, estourando com 7 dias, você já não tá sentindo, não é perceptível a sensação de vermelhidão, de dor, né, no local, vai ter também um edema. Isso, em geral, com 1 dia, 2 dias, 3 dias, conforme a profundidade da agulha, isso já se resolveu. Então, a gente coloca até 7 dias como uma margem de segurança. E aí, só que o procedimento, a cascata inflamatória ainda está acontecendo. Lembra que ela é em torno desse colágeno de 21 a 28 dias para frente. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Aí, muitas das complicações estão relacionadas a essa falta de cuidado no home care, que a gente fala que é os cuidados de casa. Gente, mais uma vez, não adianta nada eu pagar o melhor procedimento, o melhor profissional, usar tudo assim
impecável em consultório e chegar em casa e não fizer nada. Ou fizer mais ou menos. Então, assim, isso é extremamente importante. A gente tem que ter esses cuidados, né? Nos primeiros dias a pele vai ficar repuxando um pouco, então você precisa de hidratar muito essa pele, precisa de evitar sol, usar o filtro solar de acordo a partir do momento ali que o profissional te indicar para o seu caso. E um belo detalhe que a gente esquece: a gente passa o filtro solar de manhã e nunca mais, né? Então, assim, gente, tem que retocar o filtro solar. Passar ele de manhã e não repetir isso aí, você também não tá cuidando, tá? Então tem que ter esse cuidado. Gestante, né? Gestante a gente fala que é sempre melindroso, né? A gente não tem. Não seria o ideal, né, gente? Provocar uma resposta inflamatória numa mulher que tá gestando ou que tá amamentando, tá? Então, se você tá grávida, é melhor esperar, tá? Para fazer isso num outro momento. Na gravidez a gente tem um boom de hormônios ali acontecendo. A gente tem essa questão do melasma, muitas vezes relacionados ao hormônio produzido, né, em maior quantidade na gestação. Eu mesma, eu achei que eu tinha passado pela gravidez sem ter tido nenhum problema de melasma. Aí quando eu fui avaliar minha pele chama luz de Wood, é um equipamento que você consegue ver com a luz negra como que sua pele está. E aí eu descobri que eu tenho um belo do melasma bem aqui no buço. Só que ele ainda não evidenciou, não subiu. Então, assim, aí provavelmente, vamos supor, numa segunda gravidez, aí é o que ele precisa para acabar de aflorar, né? Ou se eu ficar tomando sol sem proteção, se eu ficar depilando com cera quente, né? Então, assim, são coisas que eu particularmente evito, porque eu já tenho essa consciência de que eu tenho essa questão. Ah, se eu vou tomar sol, se eu vou pra praia, eu já começo a tomar os despigmentantes antes, para não ter perigo disso aqui subir, entendeu? Então, assim, a gente, como diz, a gente sabe onde é o nosso calcanhar de Aquiles, a gente vai tentando cuidar, né? Geralmente, às vezes é muito pela dor, né? Quando você percebe que você tem um problema, aí você desperta para aquilo e começa a cuidar, né? Então é melhor a gente ir pelo amor do que pela dor, né, gente? Então já vamos cuidar antes, fazer tudo o que precisa pra gente ter o potencial do resultado. Outra coisa interessante de complicação: se a gente usa a agulha do tamanho errado. Ah, era uma mancha superficial, eu usei uma agulha profunda. Ah, era uma cicatriz muito fibrosada, eu precisava de uma agulha profunda e usei uma agulha muito superficial, então eu não vou ter o resultado que eu gostaria, tá? Ou às vezes o profissional errou a mão e passou muitas vezes, né? Fez uma lesão muito além, ou no caso, a gente chama disso aqui de tambor, esse negócio que gira, né? Que se eu pesei muito a mão e atritou esse tambor, ele pode dar tipo, como se fosse uma queimadura, sabe? Por atrito. Então, as complicações estão mais relacionadas a isso, à execução da técnica, tá? Outra coisa que a gente tem que ter cuidado, eu falei, a pele vai ficar repuxando, tem que hidratar. Só que você vai hidratar com os produtos específicos, adequados para esse momento que sua pele tá. Ah, eu tenho uma máscara calmante maravilhosa de aloe vera, de camomila, de tília, enfim. Peraí, mas ela foi feita para pele íntegra. Será que eu posso passar esse produto na pele que está muito permeável? Se for um produto que tenha, por exemplo, gente, o álcool, imagina um machucado você joga álcool, né? Vamos fazer essa analogia grosseira só pra gente ilustrar bem. Então, gente, geralmente a gente pede, vamos usar uma água termal, vamos usar um cicaplast, vamos usar... Então, assim, tem que analisar, tá? Direitinho, não sai usando coisa da cabeça sem o profissional saber, não, porque às vezes dá um resultado errado e aí fica sem saber o que aconteceu, tá bom? Então, isso também tem que ter esse cuidado. Agora, vamos ver o que é mais. Se eu tô esquecendo de falar alguma coisa. Uma coisa interessante. A gente pode combinar um microagulhamento com outras técnicas. Radiofrequência, criofrequência, luz intensa pulsada, em dermoterapia, tá? No meu caso, das minhas estrias abdominais, eu fiz exatamente isso. Eu fiz vários procedimentos. Então, assim, gente, eu tinha muito medo de agulha.
De verdade, eu cheguei a desmaiar quando eu tinha 12 anos de idade, tomando vacina contra a febre amarela, que é aquela agulhazinha pequenininha subcutânea. Então, assim, pra mim foi quase que uma terapia fazer essa especialização em saúde estética e me ver num momento que eu precisava me cuidar. Então, assim, tudo que era para estria eu fiz e eu posso assegurar, foi um dos procedimentos mais confortáveis, tá? Passo anestésico tópico, igual eu falei, essa é uma agulha de 1,5, que já é uma injúria ali no limite da moderada para profunda, né? Da lesão moderada para lesão profunda. E assim, foi bem tranquilo, tá? Então, se você tem medo de agulha, pessoa, isso não é pra mim, eu não vou, vai dar certo, eu posso te assegurar, não é tão ruim quanto parece, é bem mais tranquilo do que parece, tá? Então, quando eu fiz, eu achei muito mais tranquilo. Foi bem terapêutico mesmo, porque eu tinha esse bloqueio com a agulha. Para mim, a agulha intramuscular ainda é um desafio, né? Como diz, faço nos outros sem problema, mas em mim eu ainda tenho um medinho, sabe? Então, assim, é uma aflição mesmo, né? Eu sou frio, o estômago fica ruim, mas era uma coisa que antes era muito acentuada em mim e eu fui vendo que tem muita coisa que é muito mais simples do que o que a gente imagina, que não é isso tudo que às vezes a gente, né, supõe. Então, pode confiar que é bem mais tranquilo, tá? Outra coisa de cuidado que a gente tem que ter pós-procedimento. A gente precisa evitar de ficar levando a mão no rosto, bichinho de estimação, né? Gente, eu amo bicho. Eu tenho 5 cachorros e 2 gatos. Cheiro, abraço, aperto. Mas se a gente tá num momento desse, não fica dando cheiro no bichinho, não fica deixando ele te lamber, né? Porque a gente tá ali numa região sensível, que a gente tá querendo cuidar. Então tem que ter esse bom senso. Então, filtro solar direitinho, do jeito que seu profissional indicou, evitar contato né, com bicho, com poeira, bichinho de estimação, essas coisas, evitar ficar levando a mão no rosto, que a gente pega em maçaneta, pega em caneta, pega em celular, pega em tudo quanto é coisa, depois leva a mão no rosto, né? Então tem que ter todos esses cuidados, tá bom? E lembrando que eu falei, não consigo ficar sem me expor ao sol, então a gente tem que pensar em outro procedimento, não seria o microagulhamento ideal, tá bom, gente? E lembrando, vai expor ao sol, independente de qualquer procedimento estético, tem que usar filtro solar, tá? Vai expor ao computador, à luz, ao celular, filtro solar, tá, gente? Isso é uma coisa que a gente tem que levar para a vida mesmo. E é até um pouco cruel, porque a gente só vê o resultado disso quando a gente não usa, ou usa de maneira meia boca, né? Sem os intervalos que precisa, e aí quando a gente vê as manchas, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Então, vocês vão ver que tudo que a gente falar de procedimento estético sempre vai ter o danado do filtro solar como recomendação no final, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu esqueci de falar, porque é tanta coisa que a gente fica... Gente, outra coisa, eu falei que são algumas sessões, né? Vai variar de acordo com o que a gente precisa, com o resultado que a gente está buscando. A primeira sessão, em geral, na primeira sessão você recrutou, né? Você trouxe sangue, você trouxe nutrientes, você trouxe oxigênio, fez uma nova vascularização nesse lugar, você tá levando nutrientes, então assim, você deu um start nesse tecido. Então esse tecido acordou por causa dessa injúria que você provocou, e aí ele tá mais vascularizado, tá acontecendo esse remodelamento. Então, numa segunda sessão que você fizer, provavelmente você vai sangrar mais, se for na profundidade de atingir, de fazer sangramento. Por quê? Você recrutou mais vasos, fez um processo ali de dar mais nutrientes, de dar mais uma nova vascularização para esse tecido. Então, quando você passar o rolinho de agulhas de novo, vai sangrar um pouco mais, tá? Isso é plenamente natural, tá bom? O resultado, gente, é a médio e longo prazo. A gente vê aí, né? Então, se eu tô usando uma agulha até fazer a cada 30 dias, né? Uma vez por mês,
se eu tô usando agulhas maiores. Conforme a situação, eu posso dar um intervalo de 45 dias, 60 dias. E esse processo de amadurecimento desse colágeno, ele tem o seu percurso e o seu tempo. Então, muitas vezes, você vai fazer o procedimento hoje, às vezes você combina com o profissional, vou fazer 4 sessões, não, você precisa de 6 sessões, com intervalos ali de 30 até 60 dias, então você vai ter esse benefício a longo prazo. Eu já tô com uma pele mais madura, quis tratar as minhas linhas de expressão e tudo. Então, você já pode pensar, quando terminar esse tratamento inicial, em fazer o que a gente fala como se fosse dose de manutenção, né? Não, eu consegui deixar minha pele estruturada, mas eu não quero de novo que ela fique flácida, eu não quero, eu sorrio muito, tenho os pezinhos de galinha e tal, então eu quero evitar que fotografe essa marca na pele. Eu posso fazer a cada 6 meses uma sessão, ou uma vez por ano, aí vai depender da sua necessidade, né? Mas se eu cuido bem em casa, uso o filtro solar, fiz o tratamento, então esse processo de envelhecimento, de linhas de ruga, ele vai ser mais tardio. Então, conforme for, eu posso fazer até só uma vez por ano para manter, né? Que a gente vai degradando o colágeno, gente. Depois dos 30, a gente vai degradando mesmo, né? Então, tem que pensar nisso. É uma coisa que eu faço para muitas vezes remediar um problema que já está se instalando e depois eu posso usar desse benefício, dessa técnica, para manter o que eu conquistei, tá? Isso é bem interessante da gente pensar. Agora, então, para finalizar o vídeo, hoje a gente viu sobre o microagulhamento, sobre as indicações do microagulhamento. Nas indicações, gente, eu esqueci de falar, uma indicação fantástica para queda capilar, para quem tem problema, principalmente alopecia areata e alopecia androgenética, tá? O microagulhamento tem resultados fantásticos. Aí, no couro cabeludo, pensa, vindo esse processo inflamatório, vindo mais vasos, mais nutrientes, mais oxigênio para nutrir esse bulbo capilar, essa raiz do cabelo, tá? Então, eu esqueci de falar isso lá no início, mas é um resultado muito bacana para queda capilar, tá? Então, a gente viu as indicações, a gente viu um pouco da técnica, como que é, das contraindicações, do que a gente tem que ter cuidado, né? E desses cuidados em casa, tá bom? Então, eu queria pedir de novo para vocês deixarem suas dúvidas, seus comentários, e espero vocês muito em breve no próximo vídeo. Obrigada!